Olá, bom dia a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. No ar, o nosso boletim de acompanhamento do mercado do boi. A expectativa era de que até na última sexta-feira pudesse se suspender o embargo da carne bovina brasileira por parte da China. Aparentemente, ou pelo menos oficialmente, isso não aconteceu. E a segunda-feira inicia, portanto, com essa expectativa também. No entanto, tem algumas questões que ainda precisam ser colocadas, como, por exemplo, o feriado lá na China, e isso pode atrasar um pouquinho essa retomada, e a gente conversa agora com o Caio Toledo. Caio Toledo, consultor em gerenciamento de riscos lá da Stonex, já está com a gente. Bem-vindo, meu caro, obrigado por participar com a gente desse boletim. Nos ajude a entender o início dessa semana, quais são as expectativas e como é que estão os negócios com o mercado do boi, Caio. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Bom, é uma segunda-feira mais morna com relação ao mercado, ainda todos na expectativa e no aguardo da liberação das exportações de carne brasileira para a China. Então, o mercado bem morno nessa segunda-feira. A maioria das indústrias mais observando do que de fato comprando, sendo ativo no mercado de compras. Agora, a expectativa era de que a China voltasse, Caio. Pelo menos o mercado trabalhava com essa possibilidade de volta às compras. Nada oficial, né? Na verdade, se a gente pegar o que aconteceu em 2019, nós fizemos um material de semana passada, cronologicamente falando, nós tínhamos um intervalo entre 14/9 e 17/9 como sendo as possíveis datas de reabertura das exportações de carne bovina para a China. Isso não aconteceu, o que de certa maneira é negativo, mas ainda todos estão sob a expectativa que haja liberação o mais breve possível. Como hoje é feriado na China, pode ser que de fato isso venha amanhã à noite, alguma coisa um pouquinho mais para frente. Mas ainda todo mundo na expectativa, pode ser que venha antes, né? Não sabemos qual será a data e hora, mas todos hoje na expectativa que isso aconteça num breve espaço de tempo. Até por isso a maioria das unidades frigoríficas voltaram às compras. A gente notou e nota que a grande parte dos importadores chineses estão na ativa nas compras, ou seja, estão querendo a carne bovina brasileira, mas por enquanto nós estamos com essa suspensão que deve acabar, tomara a Deus, logo logo. Quer dizer, os negócios acontecem, mas o embarque em si ainda não. Na verdade, acontece negócios, mas mais focado em outros mercados, né? Não a compra de animais China, né? Compra de animais para mercado doméstico ou para outros destinos. A indústria está ativa, né? Obviamente, algumas indústrias abatendo muito pouco, mas está ativa na compra principalmente de animais que serão abatidos para algo de mercado doméstico ou outros destinos. Ah, tá, ok. E qual é a precificação desse produto? O que está acontecendo em termos de preço no mercado, Caio? Olha, assim, o mercado está um pouco sem referência. Obviamente, muitos frigoríficos estão tentando comprar gado a preços mais baixos do que observados nos últimos tempos. Há uma certa resistência do pecuarista para entregar esses animais mais baratos. Então, nós também estamos vendo um movimento do qual os pecuaristas ainda estão segurando animais dentro do coxo, na tentativa de preços melhores, assim que encerre esse embargo, né, essa proibição da China. Então, hoje, basicamente, se tivesse alguma referência para ser falada, seria algo São Paulo entre 295 e 300, né? Alguns lotes saem acima disso, mas também nós tivemos algumas tentativas e raríssimos casos também que foram abaixo desse 295. Caio, qual a expectativa de vocês aí na Stonex com relação à retomada da China, né? A China voltando às compras, o mercado se normaliza, ele precisa de um tempo para se normalizar, enfim, como é que vocês estão trabalhando com essa expectativa? Difícil responder essa pergunta, né? Então, quais são as expectativas? As expectativas são que o mercado se normalize num curto espaço de tempo, mas tem várias questões a serem levantadas, como vai ser o fluxo de saída de carne, como vai ser a questão de logística, como vai ser a questão de containers, se a carne que está em movimento vai ser aceita pela China, se a carne vai ter que voltar para o país. Então, assim, é difícil a gente criar uma expectativa, mas a gente tem a crença que tudo retome o mais rápido possível,
até porque a China está num processo nesse mês de setembro e também no mês de outubro de compra de importação de carne bovina para abastecimento, já vendo lá na frente como vai ser a demanda para o fim de ano chinês. É o processo de estocagem deles, né? De preparação para o feriado, né? Que é longo, né, Caio? Exato, exato. Então, a gente está vendo eles ativos nas compras, até porque câmbio também ajuda na importação. A gente tem que lembrar que ainda existe a questão da Argentina, o que deixa o Brasil mais competitivo dentro do mercado internacional, mas vamos ver aí, essa questão de container é um problema delicado, tanto no Brasil quanto no mundo, então vamos mais expectativa do que, obviamente, algo real para curto prazo, tá? E mercado interno, Caio? O mercado interno é instável, né? Até a produção de carne ela foi menor nesses últimos tempos. O mercado doméstico continua meio que trabalhando no boi casado em torno de 19,20, pouca carne disponível no mercado, então o preço continua, pelo menos permanece estável. O grande problema vai acontecer, se caso, e tomara que isso não aconteça, obviamente, que esse embargo chinês prolongue, né? Porque se esse embargo chinês for muito prolongado, pode ser que nós tenhamos alguma coisa de volumes que deveriam ter ido para fora, não forem para fora e acabarem sendo jogados aqui no mercado doméstico. Então, eu colocaria isso sendo um ponto de preocupação, mas, obviamente, a gente torce para que isso não aconteça. Essa carne que foi embarcada e que está em viagem ainda, que não se sabe se a China vai aceitar ou não, poderia ser um problema para o mercado interno se ela fosse recusada? Então, porque nós estamos falando de volumes elevados, então a gente não sabe ao certo se esse volume vai voltar para o Brasil, se esse volume vai para outro destino, se vai entrar por outra porta, como que vai acontecer todo esse fluxo, né? Mas poderia ser um problema mais de médio prazo, nem falar que é de curtíssimo prazo, que essa carne tem que voltar. Mas, assim, se a gente olhar como o espelho que aconteceu na última vez que aconteceu esse bloqueio temporário, essa carne foi aceita. Então, a gente vai ter que esperar um pouco para ter noção de fato qual vai ser o posicionamento chinês sobre esse assunto. Ô, Caio, uma coisa que eu tenho perguntado principalmente para os analistas que conversam aqui com a gente é esse fato, né, esse caso aí de EEB no Brasil, mesmo sendo atípico, mesmo já sendo considerado caso encerrado pela OIE, ele vai mudar, ou ele tem potencial para mudar as expectativas do final do ano, que eram mais positivas para preços? Olha, então depende de quanto tempo vai demorar para ter a liberação para o mercado asiático, né? Quanto mais cedo, melhor. Então, se isso demorar muito, vamos pensar num caso que vá até o final de outubro, quanto mais isso demorar, pior. Por quê? Porque nós vamos ter quase 50% do que é exportado não tendo mais destino. Então, a gente teria um volume muito maior de carne bovina aqui no mercado doméstico. Como o mercado doméstico precisa de menos carne, devido à questão de demanda interna, pode ser que o preço do boi não consiga avançar tanto, até porque as expectativas são norteadas como está o consumo externo e interno. Se o externo há uma diminuição das expectativas, obviamente aqui a gente deve sofrer alguma coisa. Então, assim, quanto mais cedo tiver a liberação, melhor. Mas uma carne mais barata, Caio, no mercado interno, não incentivaria o consumo? Então, esse é um grande dilema, um grande ponto de discussão, até que ponto abaixar o preço da carne vai incentivar o consumo, né? Ou também até que se subir o preço da carne vai desestimular o consumo. Algumas vertentes acreditam que é o seguinte, olha, a carne bovina de fato já é um artigo meio que de luxo no Brasil e assim, a elasticidade, renda da carne é muito menor do que antigamente, por exemplo. Eu, sendo bem sincero, eu não sei se a carne bovina cai R$1 de preço, se de fato vai mudar tanto assim o consumo. Ainda tenho alguns pontos que eu acredito que mesmo com uma queda do preço, o consumo continua estável. O grande problema é, se diminuir o preço do produto da ponta final, muito provavelmente nós vamos estar mexendo na rentabilidade da indústria, né? Então, com isso, pode ser que a gente tenha algum prejuízo em preços do gado.
Então, acho que é muito mais em preço da cadeia do que volume vendido. Quer dizer, uma coisa não compensaria a outra e desestimularia, no final das contas, a própria produção, então. Exatamente. Pode ser que assim, a gente pode ser que venda mais, né? Mas a gente não mexa em preços na cadeia, né? Então, por exemplo, a carne bovina vindo para 18, falou, opa, eu vou ter que produzir um pouco menos para trazer 19 para ficar mais rentável. Então, a gente tem que ver como vai ser o funcionamento disso, mas eu acho que nós estamos com um problema muito mais hoje aqui no mercado doméstico, do qual o insumo está seguindo um rumo e o produto final não consegue acompanhar essa mesma dinâmica. Muito bem. Caio, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Volte sempre. Imagina, estou à disposição. Um abraço para você, bom dia a todos. Valeu, abraço. Tá aí o Caio Toledo, Stonex, aqui com a gente, explicando a dinâmica de comercialização do mercado do boi, principalmente diante desse impasse com a China, que ainda continua. Expectativa era de retomada aí das compras, mas aparentemente essa retomada não se deu, pelo menos por enquanto não. O Caio acredita que até amanhã à noite, quando finaliza o feriado lá na China, a gente tem alguma novidade com relação à retomada das compras. Pode ser que até antes disso aconteça tenha alguma informação nova sobre a retomada, mas por enquanto, até o momento, não existe nada oficial sobre a situação e a gente segue acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver lá na B3, Mercado Futuro do Boi, como estão as negociações nesse momento. Você acompanha comigo na tela. Setembro subindo, R$ 302,15, alta de 0,22%. Outubro, R$ 307,10, alta de 0,2%. Novembro, R$ 316,85, alta de 0,59%. Dezembro, sem negócios, mantendo os R$ 317 do fechamento anterior. O indicador CPEA da última sexta-feira fechou aí com alta de 0,1% a R$ 302,75. Pelo menos nos primeiros vencimentos a gente vê uma reação aí das cotações, mas como o Caio disse, o mercado ainda meio travadão, meio ainda sem disposição para fazer grandes negócios. Bom, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.